Graça e paz. Hoje é 15 de março. Eu quero compartilhar um devocional com vocês. Na realidade, vai ser uma série de devocionais que, que vai despertar a fé de muita gente. E, e Deus me direcionou para estar compartilhando o que me alcançou em 2011, Palavra da Fé. Essa mesma palavra que me alcançou com, com você, que vai estar recebendo essa mensagem. Então, 15 de março de 2025, você está recebendo um, uma mensagem do livro Alimento da Fé, do Kent Hagin. Um dia, aos poucos eu vou comentando o que significa para mim essa literatura que me tirou da lama, me ficou meus pés na rocha, e por que eu estou fazendo esse, esse trabalho hoje, por qual motivo. Na realidade, eu posso até adiantar. Graças à pessoa que, que foi usada para me entregar essa, esse tesouro, eu estou gravando esse primeiro devocional online. Graças a ela. Porque é para ela que eu vou mandar essa mensagem. Porque eu creio que essa palavra é, ela é, ela é verdadeira. Ela não é só uma palavra de Deus. Ela é verdadeira. Quando eu falo verdadeira, sim, porque Deus é fiel à sua palavra. A palavra diz que ele é fiel à sua palavra, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele não é filho do homem que minta. Né? E a palavra, ela tem muitas promessas, né? Promessas de saúde, promessas de cura, promessas de vida, vida em abundância, né? Lá em João 10:10 mesmo fala, Jesus fala, Jesus, o inimigo veio roubar, matar e destruir. Ou seja, essas obras, Jesus define quem é que veio trazer para a humanidade. E ele continua falando que ele veio trazer vida, vida em abundância. Vida, vida em abundância. O que é vida em abundância? Né? Uma hora eu vou trazer um estudo, com certeza, né? Essas palavras em hebraico deve ser shalom, deve ser que traz um significado muito mais amplo, porque Deus é assim, é tudo abundante. O amor dele é abundante, a compaixão dele é abundante, a misericórdia dele é abundante.
Mas vamos para o devocional. Bom, o devocional do Kenneth Reagan, ele é um devocional sequencial. Então, ontem, dia 14 de março, o título era Obstáculos, né? E ele trouxe Marcos 5, 24, 25, 27, que é sobre aquela mulher que teve a hemorragia cessada, quando ela tocou nas vestes de Jesus, né? E hoje ele continua Marcos 5, 28, 29 e 34, tá? Então, hoje ele vai estar apresentando os 4 passos, mas eu quero que você preste atenção que no testemunho dele aqui. Esse homem aqui, ele conversou com Jesus, ele teve encontro com Jesus. Às vezes as pessoas leem umas coisas assim, né? Pô, o tal ministro, tal servo de Deus ressuscitou 4 pessoas na história da vida dele, outro 12. E as pessoas levam isso como se fosse uma coisa assim super banal, né? Natural, né? Tem noção o que é conversar com Jesus, né? Mas vamos acompanhar aqui. Então o texto ele fala: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe foi, secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Tá? Então, esse é o texto, Marcos 5, versículos 28, 29 e 34. Aí ele faz a reflexão. Em 1953, durante uma visão, o Senhor Jesus Cristo me transmitiu um sermão. Ele me mandou pegar papel e lápis e anotar os números 1, 2, 3 e 4. Ele me disse em seguida: se alguém, seja onde for, dar esses 4 passos ou colocar em prática esses 4 princípios, sempre receberá de mim, ou Deus Pai, tudo o que quiser. Preste atenção. Os passos que Jesus ensinou são fáceis. São eles: primeiro, declare. Declare. Segundo, realize. Terceiro, receba. Quarto, conte. Jesus usou o exemplo da cura da mulher com hemorragia para ilustrar esses 4 passos. Olha como ele vem construindo, né? Porque os outros dias ele vem falando sobre isso, né? Sobre o poder da palavra, muito sobre provérbios, né? Que provérbios a gente encontra sobre isso. E aí ele traz aqui, ele já começa, depois de falar muito sobre declarar, né? Que é o poder da palavra, ele já começa a falar sobre realizar, né? Porque a mulher aqui, ela foi, se eu só tocar na veste dele, eu serei curada, né? E aí ele continua, né? Passo 1, declare. Qual foi o primeiro passo da mulher em direção à cura? O versículo se inicia com: porque dizia, ela dizia consigo mesma. Jesus me explicou. Positivo ou negativo, a pessoa receberá de acordo com o que afirma. Presta atenção. Positivo
ou negativo, a pessoa recebe de acordo com o que ela afirma. Porque a palavra, em Provérbios fala o quê? Salomão, hein, que escreve, mais sabe. Vamos dar validade para isso. Há poder de vida ou morte na língua. Aquela mulher poderia ter feito uma declaração negativa ao invés de positiva. Ela poderia ter feito uma declaração negativa, sim. Ela poderia ter dito, não tem jeito, já sofri durante tanto tempo. Todos os melhores médicos desistiram do meu caso. Porque a história contextualiza isso, né? Porque eu já tinha gasto todo o dinheiro, tudo. Eu poderia continuar como estou e morrer. Seria isso que ela teria recebido. Ela, porém, fez uma declaração positiva que se tornou realidade. Aquilo que a mulher declarou era sua fé falando. A fé fala. Viver pela fé é, é fazer a fé falar. Falar o que não existe ainda. Falar o que você deseja, não ignorando os sintomas, né? O diagnóstico, mas o que você, a realidade que você deseja. Se você, eu estava conversando com a minha vizinha e a gente hoje também tem a ciência também para nos ajudar a, a termos até o racional até a nosso favor da fé, né? Existem equipamentos, isso já há muitos anos, tá? Hoje nem sei como é que está isso, mas eles conseguem ver a imagem da molécula da célula. E fizeram alguns testes, o cara ganhou até um prêmio aí, japonês. E qual que era o exercício? As palavras de bênção, de gratidão, palavras positivas, que aquelas moléculas eram expostas, faziam com que as moléculas ficassem assim numa perfeição maravilhosas, assim, sabe? Coisas parecia divinas. Já outras moléculas que eles fizeram o exercício expondo com palavras negativas, de maldição, de negatividade, elas ficaram deformadas. Qual a conclusão que a gente tira daí? Que a palavra ela tem efeito, porque tudo vibra. Física quântica, tudo vibra. Já é comprovado. Está tudo vibrando, entendeu? Tudo sendo atraindo. Você está atraindo o seu futuro. Você está vivendo o que você atraiu. E aí, o que acontece? Nós somos feitos 80% de água, nossa composição corporal. Imagine o efeito que as palavras que
você fala para você, que você fala para o seu filho, que você fala para o seu cônjuge, que você declara para os seus funcionários, que você declara para as pessoas na rua, né? O pior é que essas palavras que você está declarando para os outros, você está falando para você antes. É como eu aqui, eu estou falando para você, mas antes de você receber, quem está recebendo sou eu. O pastor lá na igreja também. Antes dele falar para você, quem recebe é ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o poder da palavra. Então, o primeiro passo é declare. Observe o que você está declarando, o que você quer para a sua vida. Experimente passar 7 dias sem reclamar. 7 dias. O apóstolo Paulo, ele fala em tudo dai graças. Por quê? Ó, ontem à noite eu estava escutando o pastor Hernandes. Meu, que homem sábio, assim, estudioso. Ele estava contando umas coisas do apóstolo Paulo que eu não sabia. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos, assim, sendo discipulado por Jesus mesmo, por Espírito, né? Então, assim, então tem muita coisa, assim, que ele recebeu do Senhor de forma especial. E tanto é que o apóstolo Paulo, ele, né? Então, tem muita coisa que ele tinha razão e que você vê. Até hoje, por exemplo, a gente tem muita gente, o próprio Chico Xavier, ele fala que uma vez ele tropeçou, o Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, não reclama. Aí depois o Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, sabe por que eu falei para você não reclamar? E o Chico ficou curioso e perguntou: sim, eu quero saber. E aí o Emmanuel falou: porque quem te fez tropeçar foram os espíritos obsessores. Hoje chamam de espíritos obsessores esses demônios, né? E aí o Emmanuel continuou: quando você reclama, você baixa a sua frequência energética. E aí os espíritos conseguem te acompanhar. É triste. Por isso que a nossa guerra não é contra o sangue e contra a carne. É contra esses espíritos que vão acompanhando a gente, as pessoas, entendeu? E nós devemos aí estar, sabe, em alta frequência, gratidão, sempre orando, né? E, e aí, então a gente não deve reclamar. A gente tem sempre que estar dando graças, dando graças. E no momento do deserto, nesses momentos de crise que a gente, assim, que a gente passa, são os momentos que a gente cresce, que a gente tem que aprender alguma coisa, que nos prepara para um outro crescimento. Hoje, meus 49 anos, de cabeça branca, eu vejo que tudo que eu passei nesses 36 anos como autônomo, como empreendedor, me preparou para o que eu passei, sabe? Eu vejo que cada patamar precisou das lições anteriores, como se fosse uma jornada escolar. Então a gente não deve fugir das coisas. Esse ano a gente completa 31 anos de casamento. Não é fácil, mas aí você aprende o quê? Se acessa o amor ágape,
O amor que, se você tiver, você nunca vai se separar. Se os dois tiverem, vocês vão ser o casal mais feliz do mundo. Aqui, ó, tá nas escrituras. Jesus ensinou. Então é isso. Viver pela fé é isso. Quando eu conheci esse livro em 2011, que eu comecei a ter um toque de veludo, eu comecei a ser liberto, comecei a ter a presença do Espírito Santo. Eu fumava 4 maços por dia, tem um outro testemunho de libertação muito forte. E aí, eu estava um dia no carro, escutando Fernandinho, e eu tinha uma gastrite, uma úlcera, que, tipo assim, quando eu comia, passava a dor, mas estava num ponto assim que eu já comia, não passava mais. E eu já tinha tomado posse da palavra, né? E aí eu comecei a escutar Fernandinho e aquela dor aqui, aí eu comecei a apertar minha barriga e comecei a orar, comecei a apertar a minha barriga de forma que a dor do aperto fosse maior do que a dor da gastrite, por exemplo, né? E aí eu declarei, em nome de Jesus, a cura. E para a honra e glória de Deus e da autoridade que Jesus nos deixou, a dor sumiu naquela noite, naquele carro, e nunca mais voltou. Então, é isso que eu desejo para vocês. Esse que Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento, povo de Deus que está na igreja, que está achando que tudo isso é permissão de Deus, não. E vocês acessem essa palavra da fé, que ele se alegra na nossa prosperidade, que Jesus já levou sobre si nossas enfermidades, e que o que a gente afirmar, nós teremos. Se a gente acreditar que a gente é permissão, a gente vai ter. Se a gente acreditar que não, sim. É ilegal. E eu me despeço desejando que Deus te visite, o Espírito Santo te tocando na sua vida, para que você possa ter interesse de conhecer a palavra que Deus nos deixou, para que possamos ser felizes, para que possamos ler ela, meditar, entender, ter inteligência, sermos, termos comunhão com Ele, termos a paz que excede todo entendimento, não a paz que o mundo nos dá, como Jesus falou, mas a paz que excede todo entendimento. Uma paz que ela vem através da fé, de viver pela fé, de confiar, de viver pelas promessas que Deus tem, de confiar de que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Confiar de que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Confiar de que Jeremias 29:11 fala que o Senhor tem planos de paz para você, não plano de mal. Confiar de que você não estaria aqui, nem eu, se Deus não te desse a vida, que a vida não te pertence, que você está aqui por um propósito.
Confiar que aquele livramento que você sabe não é nada perto dos livramentos que você não sabe que você já teve. Confiar de que aquele, a promessa que eu mais, sim, que eu me firmo, que é Romanos 8:28, tudo coopera, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Eu ando segundo o propósito de Deus. Então tudo coopera para o meu bem. Eu fico em paz. E vou te falar, ontem eu vi uma mensagem, um post instituído que era do Billy Graham, que ele fala assim, não se esqueça que no deserto é um sinal que você saiu do Egito. Aí eu pensei, pô, não é mesmo, hein? E quando você estuda Jesus, né, o ministério de Jesus, você vê, ele vai até João Batista, é batizado, recebe o Espírito Santo, e aí a Bíblia fala o quê? E o Espírito levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. O pessoal acha que o deserto é sofrimento, mas se você for analisar, Jesus foi para o deserto para ser treinado, para ser preparado para o seu ministério, entendeu? E ele passou 40 dias. A Bíblia fala que o povo, os israelitas, quando saíram do Egito, era para ser 40 dias, mas ficaram 40 anos. Eu saí em 2011 do meu Egito e estou 14 anos. Então, assim, a gente fica o tempo que a gente tiver necessidade, a menos que desista e volte para o Egito. Mas quando você vê a terra prometida, você não quer voltar, você persiste. E eu estou vindo à terra prometida. E eu vim anunciar para vocês. Lá tem, lá tem leite, mel, lá tem coisa boa, lá tem coisa boa. Basta declarar e viver pela fé. Vamos junto. Deus abençoe. Shalom.